as recompensas que ele conquistou no dia. Ele vai, quem ter um cachorro em casa? Cuidado, quem ter um cachorro, um cão, em casa, a pessoa vai perder as suas recompensas, né, diariamente. Mesmo que elas sejam tamanho de uma montanha de ouro. Imagina a pessoa, ela fez muitas boas ações naquele dia, e a recompensa daquela boa ação chamada Hasana, a pessoa perdeu por causa do cachorrinho, né? Exceto, a Hadith fala, exceto quem tiver o cachorro, por causa de Meshia, para acompanhar o pastor da ovelha, ou para fazenda, ou guarda, ou caça. Né? Vamos ver então. A tahrim significa a proibição, onde é haram. Os sábios da jurisprudência islâmica dividem em dois tipos de haram, vamos dizer assim. Haramun li dhatihi wa haramun li ghayrihi. O que significa? É algo que é haram por ele próprio, e outra coisa que é haram por causa das consequências que aquilo vai dar. Exemplo, bebida alcoólica é haram sempre. Não tem como esse haram tornar halal. Jamais. Tá? Já o cachorro, a criatura é haram em si? Não. O que seria o haram no caso do cachorro? É ter ele dentro de casa. Por quê? Porque a saliva do cachorro é considerada najis, impura. Não precisa nem falar aonde o cachorro fica botando a língua, se lambendo, né? Tem pessoas que o cachorro fica se lambendo em todos os lugares, depois tem pessoas que astaghfirullah, que nojo, o cachorro fica lambendo a cara, a boca da pessoa. Astaghfirullah. Então, a saliva do cachorro é najis. Tanto que o hadith no Sahih Muslim, o profeta ﷺ disse: "Iza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum", se um cachorro beber ou comer num copo ou num prato que vocês também comem e se alimentam, lavai 7 vezes, e a última com terra, ou lavai 7 vezes e uma com terra, para tirar a sujeira, a najasa que está na saliva do cachorro. Além do mais, se o cachorro estiver em casa, se ele com o seu focinho lamber você, seu corpo, sua mão, seu rosto, enfim, ai que nojo, né? Mas lamber sua mão, seu rosto, acontece? Isso quebra o wudu, quebra a ablução, por causa da najasa. E se lamber o seu corpo, lamber a sua roupa, aquela roupa tem que lavar aquela parte que foi lambida pelo cachorro, por causa da najasa, da impureza. Tá ok? Além do mais, que tem um hadith que fala o seguinte: olha a sura, que os anjos, eles não acompanham, não entram nas casas que tem cão ou estátuas, tá? Mas daí, que tipo de anjos são esses? Existem várias classes de anjos, tá? Tem anjos protetores, tem uns anjos que ficam anotando nossas ações, tem uns anjos que se aproximam quando a pessoa está lendo o Corão, para ler junto, para escutar e abençoar. Quais são os tipos de anjos que não entram na oração, que não entram na casa da pessoa quando ela tem um cachorro? São os anjos que acompanham a oração. São os anjos que acompanham a pessoa quando ela lê o Corão. São os anjos que trazem a bênção e pedem a proteção de Deus para a pessoa. Porém, os anjos que ficam nos nossos ombros anotando nossas ações, eles estão juntos. Baseado nesses ditos e outros, os sábios disseram então que é haram, é ilícito ter cachorro. Mas, claro, vamos melhorar essa resposta seguinte: é claro que não se compara. A pessoa tem drogas em casa, cometer crimes, obscenidade, tem um cachorro. Haram é haram. Outros dizem que o cachorro é permitido ter,
exceto, a não ser, é permitido ter cachorro, porém, fora de casa. Você tem uma casa, tem um pátio, tem um cachorro para ele latir ali, né, cuidar, né? Aí pode. Cachorro entra na sua casa e sai, tudo. Mas se ele lamber, se ele tocar algo, tem que limpar aquela parte. O Islã não manda. Ah, tem que judiar o cachorro, tem que matar o cachorro, botar fogo. Não, não fala isso. Ah, Sheikh, mas eu tenho um cachorro em casa há muito tempo. Gente, o Islã não manda, agora toca fora esse cachorro aí, joga na esquina lá. Não, não fala isso. Não, só que se você tiver um cachorro e não consegue desfazer dele, cachorro não é um objeto, a gente tem um sentimento por ele. Eu mesmo tinha um cachorro, ele viveu comigo quando eu tinha 10 anos, até meus 18 anos de idade. Sabe o que significa isso? Dos 10 aos 18. Pegou a minha puberdade. Pegou o infanto juvenil, minha puberdade, minha adolescência, e eu virei adulto com o cachorro. Como é que a pessoa não vai se apegar? Eu me converti, o Islã tinha um cachorro na minha casa. Eu fiquei gostando, amando ele, e até depois da morte dele. Que ele morreu, né? O nome dele chamava Pluto. Né? O cachorro, o nome dele chamava Pluto, o nome dele. Né? Eu gostava muito dele. Ainda gosto daquele cachorro. Né? Mas não é um objeto. Nós temos sentimentos por ele, por esse animal. Porém, saiba que não é para ter. Esse haram, não é que a pessoa, o haram aqui, ele é um grau menor. Né? Qual é o pecado que a pessoa está tendo no cachorro? É contra Deus? Não. É uma ofensa aos princípios islâmicos? Não. Qual é? A pessoa, ela está perdendo as recompensas diárias por causa do cachorro. Repito, tem que jogar fora, tratar, jogar pedra, entregar para a carrocinha, fazer sabão? Não. Você não vai se desfazer dele? Não tem onde deixar, não. Fazer o quê, então? Astaghfirullah, cuida dele até o dia ele se for. Tá ok? Só que se ele lamber você, tocar você, daí tem que fazer a ablução, cuida dele. Trata bem do bichinho. Né? Trata bem do bichinho. Tá ok? Então é isso. Respondi a questão do cachorro. Vamos melhorar mais ainda? Tem como melhorar? Tem. Não é para ter cachorro. Não é para ter. Mas se tiver nessas condições, beleza? Resolvido. Segunda pergunta, Sheikh. Por que falamos pouco dos familiares do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Olha, se fala bastante, né? A pessoa, na realidade, quer perguntar sobre os filhos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. O mensageiro de Allah, ele teve 7 filhos. 7. O profeta Muhammad teve 7 filhos. Todos com a mesma esposa, exceto um, que foi com outra mulher. Vou falar deles. Dos homens, o primeiro deles chama Al-Qasim. Teve 3 filhos homens, teve 3 filhos e 4 filhas. Anota aí. Qual é o primeiro filho mais velho do profeta Muhammad? Al-Qasim. Al-Qasim. Segundo, Abdullah. E o terceiro, Ibrahim. Al-Qasim, Abdullah e Ibrahim. E as meninas, e as filhas, a mais velha de todas elas chamava-se Zainab. Segunda, Ruqayya. Terceira, Kulthum. E a quarta, Fátima. Todos os filhos do profeta são filhos de Khadija, menos o Ibrahim, que era filha de uma mulher chamada Maria al-Qibtiyya, Maria a Copta. Ela veio do Egito. Ela era naquela época chamava-se Ama. Ama era como se fosse escrava ou concubina. Naquela época era conhecida, né? Exceto Ibrahim. Todos os filhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faleceram enquanto o profeta estava vivo, exceto Fátima. Os meninos, todos eles faleceram quando eram crianças ainda. Tá? A Zainab, Ruqayya, Kulthum faleceram já adultas. Elas foram casadas, tiveram filhos. A Fátima foi a única filha do profeta que faleceu depois da sua morte. Inclusive a Fátima, ela era casada com Ali ibn Abi Talib, também era primo dela, era primo de segundo grau dela, e teve filhos com Ali. Um mais velho chamava Al-Hassan
O segundo, Al-Hussein, né? Al-Hassan, o Al-Hussein, né? E teve uma filha chamada Zainab também. Esses são os filhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nós amamos, e damos os nomes de nossas filhas com os mesmos nomes das filhas e os filhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terceira pergunta, Sheikh. Esse aqui é BO, já vou anotar. É boletim de ocorrência. É casos de família. Esse aqui vai aparecer no Ratinho. Esse aqui vai aparecer no Datena, essa pergunta. Sheikh, casei com meu marido, blá, 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 e ele resolveu divorciar por telefone. Não vou entrar nos detalhes, mas o final da história é que ele mandou o divórcio por telefone. Acontece o divórcio por telefone? Bom, primeira coisa, a pergunta essa pergunta que é feita, casou com o marido, separou, brigou tudo, e ele mandou o divórcio para ela por telefone. Acontece ou não? No hadith de Abdullah ibn Umar, que no Sunan Abi Daud, que fala: Inna abghada al-halal ila Allah at-talaq. O hadith mursal. O hadith hasan jayyid. O profeta alayhi salatu wassalam disse: o halal, das coisas lícitas, permitidas, que Allah mais detesta, que Allah não quer que aconteça, mas permite acontecer, é o divórcio. Eu, primeiro, vou dar um conselho para ele. Primeiro eu vou dizer como é na religião, depois vou dar um conselho para a irmã. Se o homem divorciar, como o casamento, ele é como se fosse um contrato, né? Entre duas partes, duas famílias, um contrato. Por isso chama-se Aqdul Qiran, né? Ou Aqdul Nikah, ou Aqdul Zawaj. É um contrato de casamento, né? Divorciar pode ser pessoalmente, ou a pessoa ela pode divorciar por procuração. Sim, a pessoa está num país e a mulher está em outro país, e eles decidiram divorciar, então o homem ele envia alguém ou procura alguém para fazer esse divórcio por ele. O divórcio também, ele vale também, por exemplo, o homem ele não consegue, né, estar presente na hora do divórcio, e se ele mandar uma carta para a mulher, acontece o divórcio. Isso acontece também no Brasil. Não é raro, não é comum, mas acontece. É quando lá no juiz, lá não sei como é que chama, alguém que aqui é estudante de direito, algum advogado, alguma advogada, inclusive, tem mais muçulmanas advogadas do que homens advogados. Muito legal. Inclusive as muçulmanas aqui advogadas podem me ajudar a escrever aqui, por favor, como é que funciona o divórcio no cartório, né? Lá no, sei lá, com o juiz, não sei como é que funciona. Que se o homem não estiver presente, ele pode mandar o advogado dele fazer isso por ele, né? É a mesma coisa. Então, mandar o divórcio por telefone, ou por carta, ou por procuração, vale como divórcio. Essa é a parte da resposta. Uma parte. A segunda parte é o conselho, irmã. Se esse homem não teve a hombridade, a coragem, ou melhor, não foi homem para olhar para os seus olhos, assumir que não deu certo o casamento, né? Porque ele não te encontrou na rua. Não te encontrou na rua. Para casar, foi com 1, 2, 3 testemunhas, vai falar com o pai da moça, o pai da menina, arruma a barbinha, põe tá aqui, ó, eu rezo, eu sou religioso, mashallah, pega o masbah, subhanallah, subhanallah, olha como eu sou muçulmano bom, casa. Para casar é um santo, para casar é um sahaba, né? Para casar, mashallah, parece Deus do livre, né? Para casar parece um bolo de M&M's, todo mundo gosta. Daí não deu certo, ele se acovarda, não assume responsabilidade e não tem nem coragem, nem vergonha na cara
de assumir isso e lá na frente da mulher, ou dos testemunhas, ou do responsável dela, ou dos pais dela, da família dela, olha, não deu certo, vamos separar. Não, ele não faz isso. O que ele manda? WhatsApp e depois bloqueia. Tem homem que faz isso. É mau caráter. É mau caráter antes de ser mau muçulmano. É um mau caráter antes de ele ser um mau muçulmano. Tá? E aí ele manda isso por mensagem. Manda avisar pra ela que eu divorciei dela. Manda, o que é isso? Isso é humilhante. Isso é falta de hombridade, falta de vergonha. É haram. É isto? Não foi homem para lá chamar para casar, convidar. Por que não foi homem agora também para divorciar? Então o conselho que eu falo para a irmã. Se esse homem divorciou você por telefone, fala Alhamdulillah, que tirou essa criatura da minha vida. Porque esse homem não merece um pingo de respeito. Esse homem não merece nada. Não foi homem para assumir que não deu certo? Não assumiu? E ainda não tem coragem para dizer que se separou. Diga Alhamdulillah. Eu falo mais, desculpa. As nossas irmãs, as muçulmanas, as brasileiras, todo mundo. Tá? Não podem ter vergonha daquilo que é certo. Se você casou da forma correta, fez tudo que foi correto, e o homem não cumpriu o seu dever de homem, de marido, de esposo, azar o dele. Não tem que ficar constrangida. Não tem que ficar com vergonha. Tá? Culpado é ele. Então se o homem mandou o divórcio por telefone, o divórcio acontece, meu conselho, diga graças a Deus. Essa bomba aí, esse BO aí, o que é isso? Né? Então acontece. Tá ok? Se divorciar por telefone, diga Alhamdulillah. Essa pessoa não aparece nem pintada de ouro na nossa frente. Isso é mau caráter, né? Que é isso? Astaghfirullah. Bom. Segundo, agora tem a ver com o casamento, diminuiu um pouco. A quarta pergunta, Sheikh, fale sobre a aliança de casamento. Aliança de casamento no Islã. Existe? É recomendado? É permitido? É haram? É bid'a? Bom, o que é aliança de casamento? Digita ali no Google, vai aparecer no Wikipedia. Ou existe naquele site de casamento, história da aliança de casamento. Sabe o que fala? Que aliança de casamento era um costume dos gregos e romanos e dos hindus. E no século IX, século IX, 800 e pouco, depois de Cristo. Sabe o que aconteceu? Século IX? A Igreja Católica adotou a aliança de casamento como um símbolo do aliança, que é um hábito pagão, adotou como símbolo do casamento. E daí todo mundo começou a seguir. Na época do profeta Muhammad, existia esse hábito entre os árabes? Não. O homem não. Existe um hadith que o homem foi pedir para casar com uma mulher, porém ele não tinha nada para dar de presente para ela. E o profeta disse para ele, dai para ela nem que seja um anel de ferro, um anel de latão. Mas isso não era o significado de aliança. Então a aliança ela foi introduzida no meio dos muçulmanos. Tá? Claro, se o homem, daí a gente pega esse costume se espalhou por Oriente Médio. Hoje você vai encontrar todo mundo com aliança na mão, algumas pessoas não, né? Outra coisa também, que se é noivado é na mão direita, se é casado é na mão esquerda, tá bom. E se o homem tem 3 esposas, ele vai botar 3 alianças. Se ele tem 4 esposas, ele vai botar, se o homem tem, só se ele for louco, né? Mas tudo bem. Mas se ele tiver 4 esposas, ele vai botar uma aliança tudo no mesmo dedo ou uma em cada dedo? Né? Bom, sem criar caso e tumulto, o recomendado é que o homem não use aliança. Porém, nem o homem nem a mulher. Porém, se for usar, não pode ser de ouro para o homem. Tem que ser de prata. A mulher pode ser de ouro. O homem não pode usar ouro, de jeito nenhum. Só prata. Ouro branco também não. Ouro branco é ouro ou é prata? Decide, né? Se for ouro não pode, mas se for prata pode. Então,
não se historicamente os muçulmanos nunca usaram aliança de casamento. Esse hábito, esse costume foi introduzido no meio dos muçulmanos. Hoje quase todo mundo usa aliança. Alguns dizem que não há problema nisso, mas se for usar, que use. Não há problema nisso porque está dentro da cultura do seu povo. É isso que diz, entendeu? A pessoa não usa gravata, não usa terno, isso e aquilo. Por quê? Está dentro do hábito da sua cultura. É cultural. E aquelas culturas que consideram aliança de casamento, não é minha opinião, é a opinião dos sábios, aquela cultura que acha que a aliança de casamento é algo importante, alguns muçulmanos seguem essa ideia, né? Não há problema para quem imagina assim. Não há problema algum. Não vou dizer haram, é um pecado grave, tudo, né? Mas se for usar de prata, não pode ser de ouro, ok? Sheikh, quinta pergunta, já vamos terminar. Por que após as respostas dos sheikhs eles falam Allahu A'lam, que significa Deus sabe mais? Porque é Deus que sabe, né? Por que se diz depois é Deus que sabe, o Deus sabe mais? Bom, isso é um sinal de respeito com Deus. Isso é um sinal de respeito com a religião. Porque é Allah que melhor sabe daquilo que Ele quer, né? Todos os muçulmanos, todos os sheiks, todos os sábios, todos os doutos, todos os juristas, todos eles, tudo que eles irão responder sobre a religião, tudo isso é construído na sua convicção religiosa, baseado no conhecimento. Porém, é Deus que sabe melhor como deveria ser dito os argumentos, entendeu? Não é que a gente responde com dúvida na nossa certeza, não. Nós temos convicção e certeza naquilo que respondemos. Porém, o sinal de humildade dizemos Allahu A'lam, Allah que sabe mais. Ok? É tão bonita essa expressão, né? Quando alguém dá uma palestra, alguém responde isso, depois no terminal fala Wallahu A'lam, e Allah que melhor sabe, né? Então não tem problema nenhum. Sheikh, é verdade, que pode juntar as orações enquanto está viajando? É verdade que pode juntar as orações enquanto está viajando? É verdade. Primeiro, hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam que fala assim: Inna Allah, que Allah gosta quando as pessoas aceitam a permissão de Deus para eles. Por exemplo, quando a pessoa está em viagem, ela pode juntar e encurtar as orações. Vou explicar o que é juntar e o que é encurtar. Mas o que é considerado... Antes disso, vamos falar o que é a viagem. Passou aproximadamente 40 quilômetros... Desculpa, anota. Passou aproximadamente 80 quilômetros, é considerado viagem. A pessoa mora em São Paulo. Eu moro em São Paulo, eu vou para São Bernardo do Campo. Isso é viagem? Não, não é viagem isso daí. Tanto é se perguntar para sua mãe: olha, fulano, eu fui para... Cadê seu filho? Ele está viajando. Viajando para onde? São Bernardo. Não é viagem. Você não pegou a estrada. Pegou uma estrada, mas não é... Né? Tem cidades, tem casas, tem bairros, um ligados ao outro até chegar a São Bernardo do Campo. A pessoa fala assim: eu moro em Guarulhos, vou viajar para onde? Para São Paulo. Não, daí não é viagem. O que se entende na cabeça das pessoas que é viagem? Né? Então, aquilo que é considerado para as pessoas viagem, vale como viagem. Ok? Segundo, a pessoa intenciona lá naquela cidade que ela foi, naquela região, se passou 80 quilômetros, ou pode diminuir em 70 e poucos, né? Mas não tem problema. 4 dias. Depois de 4 dias, as escolas de jurisprudência dizem que a pessoa já é considerada residente. Por exemplo, eu vou viajar para onde? Eu moro em São Paulo, eu vou viajar para o Rio de Janeiro, mas vou ficar lá 2 anos. Aí já se estabeleceu, tá? Já se estabeleceu. Enquanto a pessoa não se estabeleceu, eu vou para Foz do Iguaçu, inshallah, vou para Foz do Iguaçu e fico lá 3 dias. Entra para mim as regras da viagem? Entram. Mas eu não sei quando eu for voltar. Pode ser que eu fique 10, 20, 30 dias, eu não sei. Daí, nesse caso, entra a regra da viagem.
porque eu não sei quando eu vou voltar. Também, o que a pessoa está isenta durante a viagem? O jejum do Ramadã. Se a pessoa está no Ramadã, no jejum, ela está isenta de jejuar na viagem. Não vai viajar para quebrar o jejum. Tá? Mas se ela viajar, ela tem o direito de quebrar o jejum, desde que repõe depois do dia. E a oração da sexta-feira, o Juma, ela não é obrigada a rezar o Juma na viagem, entendeu? Bom, como é que ela faz? As orações do Dhuhr e do Asr, do meio-dia e da tarde, que são 4 rak'ah, 4 genuflexões, o do meio-dia e da tarde, ela pode e ela escolhe aquilo que é o mais fácil para ela, tá? Ela pode, na hora da oração do meio-dia, Dhuhr, em vez de 4 rak'ah, ela reza somente 2. Depois que ela fala Assalamu alaikum, ela levanta, faz o Iqama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Se estiver sozinho não tem problema também. Intenciona rezar o Asr Taqdim, adiantado. Ele adianta. E reza mais 2. Ah, mas eu estou na viagem, eu vou chegar lá na cidade 4, eu saí de Curitiba meio-dia e meia, eu saí de Curitiba 2 horas da tarde e não rezei a oração do meio-dia ainda, na minha cidade. E vou viajar para São Paulo, vou chegar lá 8 horas da noite. Na hora, eu posso rezar, eu posso adiantar o Asr, ou no meio do caminho, se 4 horas da tarde, na hora do Asr, 5 horas da tarde, na hora da oração da tarde, o que eu faço? Atraso a oração do meio-dia para o horário da tarde. Ou seja, ou você adianta o horário do meio-dia da tarde para o meio-dia, ou atraso do meio-dia para a tarde, no mesmo horário, mas reza 2. 2, Assalamu alaikum wa rahmatullah, e 2. E na hora do Maghrib, do pôr do sol, daí 3, não vai rezar 1,5, porque não tem como fazer 1,5, né? Reza 3 mais 2. Vale a mesma regra. Chegou o Maghrib, estou em viagem, estamos no hotel, estamos no sítio, estamos na praia, estamos no parque. Vamos rezar, já que nós estamos em viagem. Vamos rezar o Maghrib, agora já reza o Isha, junto. Rezou 3 rakas do Maghrib, Assalamu alaikum, reza 2 do Isha. Deixa para mais tarde, quando nós voltar lá do restaurante, voltar da pizzaria, a gente reza. Também não há problema. Ou seja, al-musafir amiru nafsihi. O viajante, ele é seu guia, ele é seu líder. Ele escolhe o que é melhor para ele. Que legal, né, na religião? Então, você em viagem, junta Dhuhr, Asr, ou adianta o Asr, ou atrasa o Dhuhr. O Maghrib, o Isha, 3 mais 2. Ou atrasa o Maghrib, ou adianta o Isha com 2. E boa viagem. Vamos terminar as perguntas? Vamos. Sheikh, a expressão Deus é amor e Deus é perdão. Falem-me sobre a expressão Deus é amor e Deus é perdão. Primeiro, Allahu al-Mawsuf, Allah, ele é descrito, ou melhor, ninguém pode criar, inventar nomes para Deus. É a regra. Allah sabe mais e melhor de si mesmo do que qualquer uma de suas criaturas. Isso é uma regra. Allahu a'lamu bi nafsihi. Allah sabe mais e melhor sobre si mesmo de qualquer criatura. Por isso que ele falou sobre si mesmo. E Allah tem nomes. Walillahi al-asma'. Allah tem nomes e atributos. Al-husna, os mais belos e perfeitos. Tá? Nós não chamamos Deus a não ser daquilo que ele chamou sobre si mesmo, falou sobre si mesmo. Allah não disse que ele é amor. Allah não disse que ele é amor. Porém, Allah ama. Ele é amado. Allah, ele não é o poder. Detém a ele o poder. Ele pertence ao poder. Todo poder pertence a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E todo o poder que as pessoas têm em força vem de Allah. Tá? Allah, ele não é vida. Ele é o vivo. E ele dá vida e permite que as pessoas vivem. Allah, ele não é perdão. Ele é o perdoador.
perdoa quem quer e permite que as pessoas se perdoem umas outras. Allah não é conhecimento. Allah, ele é o conhecedor. É o sapientíssimo. Entendeu? Allah, ele não é bondade. Allah é bom, mas ele não é bondade. Allah, louvado seja, Huwa Karim, ele é generosíssimo. Allah não é generosidade. A generosidade é um atributo de Deus. Como o amor é um atributo de Deus. Como o poder é um atributo de Deus, logo ele é todo-poderoso. Como o conhecimento, a sabedoria é um atributo de Deus, logo ele é sapientíssimo. Como a generosidade é um atributo de Allah, logo ele é generosíssimo. Como o perdão é um atributo de Allah, logo ele é perdoador. Como o amor, repito, é um atributo de Allah, logo ele ama quem ele quer. Então nós não falamos que Allah é amor. Falamos que amor é um atributo de Deus, porém não é o nome dele. Existem nomes e atributos, tá ok? Há problema em falar isso? Claro que há problema, porque nós estamos infringindo aquilo que Deus não falou sobre si mesmo, né? E vamos terminar a última pergunta. Achei que existe dízimo. Dízimo no Islã. O que seria o dízimo? É tudo aquilo que a pessoa ganha. Ele destinar 10%, que é o dízimo, né? Isso é bíblico. O dízimo é bíblico. Muitas pessoas zoam, mas é bíblico, né? 10% da colheita, isso deveria ser distribuído para as pessoas, né? Não que algumas fazem por aí, ok? Exploram as pessoas mais pobres ainda. No Islã não existe dízimo. No Islã existe o zakat, que nós vamos preparar uma aula especial sobre o zakat. Existe o zakat, que é 2,5% da renda de um ano. Depois de um ano, você juntou dinheiro durante um ano, 2,5% você tem que doar para quem precisa. Então não existe o dízimo no sentido eu vou dar o dízimo para a mesquita, para o sheik, não. Quero ajudar a mesquita é de outra forma, mas sem o conceito e entendimento de dízimo, tá ok? Terminamos por hoje. Espero que tenham sendo bem participativa essa aula. E deixe suas perguntas. Se você gostou, compartilhe. Se não gostou, compartilhe também, ok? Nos encontramos na próxima aula.